Vamos agora atualizar os dados do coronavírus aqui no estado do Piauí, no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Nesse gráfico, a gente consegue ver a evolução dos últimos dias, desde o dia 18 de março, né, quando nós tivemos aí o início dessa análise, os primeiros casos suspeitos, também os primeiros casos descartados. Então, nós temos aí na linha amarela os casos suspeitos, né, que hoje já são menores do que os casos descartados. Então, na linha amarela, nós começamos lá no dia 18 com 43 casos suspeitos e chegamos ontem, que foi o último boletim da CESAP, a 190 casos suspeitos. Na linha azul, nós começamos essa do meio com 19 casos no dia 18 e hoje nós temos 192 casos descartados. E chegou a 9, essa linha vermelha, que vem na sequência aqui embaixo, né? Chegou a 9 o número de casos confirmados da doença. Lembrando que a primeira confirmação aconteceu, o primeiro boletim com as primeiras confirmações, que já vieram com 3 casos confirmados, foi no dia 19 de março. E ontem nós fizemos um mês do registro do primeiro caso de coronavírus aqui no Piauí. Hoje, então... No Brasil, desculpa. Obrigada, Fenelon. Olha, 26 que foi ontem, então nós chegamos a 9 casos confirmados aqui no estado do Piauí. Uma evolução... Todos em Teresina até agora. Todos em Teresina. Tem um mapa, inclusive, para a gente mostrar e acompanhar, porque a gente vem mostrando no mapa, eu acho que tem um mapa, mas se não tiver também não tem problema. O único município que tem casos confirmados da doença é Teresina. Está aqui o mapa, então. Então, Teresina em vermelho, exatamente por ter casos confirmados. E os outros em azul, onde tem casos suspeitos, avaliados, mas até agora nenhuma confirmação no interior do estado. E a maior parte dos municípios ainda sem nenhum registro. São 159 municípios sem registro. Nesse mapa ainda, inclusive Piracuruca, que está aparecendo aqui sem nenhum registro. E São José do Divino também, mas agora com 64 casos suspeitos, aliás, 64 municípios que registram casos suspeitos e um município com casos confirmados. Esse boletim foi divulgado ontem, dia 26, às 5h30 da tarde, tá bom? Vamos ver agora a evolução do coronavírus nos países que mais registraram casos da doença e também aqui no Brasil. O Fenelon fez esse levantamento para a gente, porque é muito importante a gente saber como os outros países estão se comportando, especialmente aquele país onde tudo começou, né, que é a China, que é uma referência, a Coreia do Sul também. Dando um grande exemplo, e nos países que vivem o maior drama no momento, que são Itália, Espanha e Estados Unidos, que passa a ser o novo epicentro do coronavírus. Vamos lá, Fenelon. Olha aqui a gente tem um quadro, Nádia, onde a gente traz pela ordem de aparecimento do primeiro caso. O primeiro caso a surgir foi na China, no final de dezembro, a Coreia vem logo em seguida, no dia 20 de janeiro, Estados Unidos em 22 de janeiro, Itália em 31 de janeiro, e aí a gente coloca o Brasil no dia 26 de fevereiro, que foi o primeiro, que foi em fevereiro, primeiro caso. Ontem fez um mês. Um mês, exatamente. Então a gente tem esse primeiro caso. Qual é a evolução depois do primeiro mês? Há um dado que realmente deve preocupar quando a gente olha a situação do Brasil. O número de infectados. O Brasil, depois de um mês do primeiro caso, só não é maior o número do que a China. Então, o Brasil, a China tem 9.800 depois de um mês, o Brasil 2.555. Para a gente ter uma ideia, a Itália, depois de um mês, tinha 1.694. Quando a gente olha o número de mortes, também é o mesmo tipo de preocupação. O Brasil só não tem uma situação mais preocupante do que a China. A China, depois de um mês, tinha 213 mortes. Quando a gente olha a situação da Itália, que é estarrecedor, principalmente quando a gente olha o tamanho da população, a Itália, 29 casos depois de um mês e o Brasil já 60. Quando a gente olha até ontem, né, a situação até ontem, que a gente vai ver no complemento da tabela, a gente tem uma situação onde o Brasil não está bem, porque tem 77 mortes, mas aí a gente tem que ter um olhar muito particular em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão longe de ter o maior número de mortos,
mas hoje já passaram... O maior número de infectados. Exatamente. Já tem o maior número de infectados, por exemplo, que a China. E é muito interessante a gente mostrar essa situação aqui dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi um dos países que relutaram a iniciar as medidas de contenção. É possível também que esse número elevado de contaminados nos Estados Unidos seja pelo alto índice de testagem, né? Que Sim. Essa testagem também é um diferencial para saber sobre esse número de infectados. Que isso chama atenção, por exemplo, tanto para a Coreia como para a Alemanha. São dois países que fizeram uma testagem altíssima e por isso mesmo conseguiram controlar a doença. A Alemanha tem um nível baixíssimo de mortes. E a Coreia do Sul também controlou. Dando um super exemplo do que está acontecendo. O que infelizmente não está acontecendo com a Espanha, né? Que ontem também já teve um número altíssimo de mortes para um único dia. E aqui no Brasil, só falando aqui dos números no Brasil, chegamos a 77 óbitos e nós tivemos ontem um aumento de 40% no número de ocupação nas UTIs aqui no Brasil, né? Nós tivemos também o primeiro óbito no estado de Goiás. No estado de Goiás. A gente ontem já tinha falado aqui do caso de Santa Catarina, que tinha sido um estado que tinha se somado a esses com óbitos. Então a gente ontem teve também Goiás. Então já tem principalmente Rio e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Rio, para ser correto com o número de óbitos. A gente no Nordeste tem o caso de Pernambuco, inclusive um caso daquele navio que estava atracado lá em Pernambuco, que já foi liberado inclusive pela Anvisa para seguir viagem. Então no Nordeste a gente tem Pernambuco, tem Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Bom, a gente falava aqui sobre a China, tudo começou aonde? Tudo começou em Wuhan, na província de Hubei, que vai completar 2 meses e meio em isolamento. E aí a gente falava ontem aqui, por quê? Né? Aqui está o mapa que coloca Hubei na China. Então, você imagina que não chegou com grande dimensão, com casos importantes, em outras grandes cidades chinesas, como Xangai, como Pequim, como a gente falava ontem aqui. Por quê? A medida de isolamento... os chineses de Hubei vão completar 2 meses e meio no isolamento. E é possível que eles comecem a sair desse isolamento na próxima semana. Está aqui. Por quê? 60 milhões de pessoas ficaram confinadas aí. Para as pessoas terem uma ideia, a China é um pouco maior que o Brasil, em termos de área total. Hubei é um pouco menor que o Piauí, um pouco menor que São Paulo. São Paulo e Piauí se equivalem em área. Piauí tem 252 mil quilômetros quadrados, São Paulo tem 248. Então, quase a mesma coisa em termos de área. Hubei tem 180. Então, é menor do que o Piauí, é menor que São Paulo. E tem uma população que é quase 1,5 vezes São Paulo, 60 milhões de habitantes. Qual foi a medida? Isolou essa província que fica na China Central, como é chamada essa região, na China Central, e impediu que essa doença se espalhasse para o resto do país. Lembrando que a China como um todo tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, o isolamento desses 60 milhões permitiu que, inclusive, o resto do país não só não fosse afetado pela doença, mas como continuasse produzindo. Por falar em doença e por falar em superpopulação, a gente sabe que a Índia está fazendo o maior isolamento do planeta, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas estão isoladas também na Índia. Então, gente, o que significa dizer? Significa dizer que o isolamento é, sim, a principal medida neste momento para evitar a explosão de casos. Daqui a pouco o ministro Mandetta vai falar sobre essa curva, essa expectativa de crescimento dos casos até o final do mês de abril aqui no Brasil. E aí a gente fica imaginando onde tantos pacientes vão ser atendidos, especialmente, Fenelon, a principal respiração. O aparelho que pode, sim, salvar a vida de pacientes com sintomas graves da Covid-19, que é o respirador ou ventilador mecânico, peça fundamental em UTIs e que atualmente tem sido essencial para hospitais públicos e privados no combate à doença aos pacientes mais graves.